Boa noite, povo de Deus. Então, minha gente, vou trazer uma palavra importante, né? E vou tentar gravar o máximo de vídeos que eu puder hoje, por conta dos dias que têm sido um pouco puxados para mim. Vou trazer a leitura de Jeremias, do versículo 1, tá? Jeremias do capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 8, tá? E o evangelho do dia hoje é esse, juntamente com Mateus, do capítulo 1 ao 18. Então, lá em Jeremias 23, sem mais delongas, tá? Pega lá a sua Bíblia para poder você acompanhar o texto comigo. Gente, não importa uma mensagem antes de começar aqui, que você fique um dia ou dois, ou uma semana ou um mês, sem transmitir a palavra do Senhor por conta de outros motivos. Mas nunca desista, nunca deixe de proclamar o Evangelho de Cristo, nunca, né? Eu, por vários motivos, tem vezes que eu não consigo, né? Ou falta o tempo mesmo, e às vezes o cansaço é tanto, mas Deus, nosso Senhor, conhece o coração de cada filho seu. Deus conhece a intenção que vai em cada coração, né? Então, sem mais delongas, isso é uma mensagem para aquele que vê esses vídeos, seja hoje, seja daqui a 10 anos. Você não está sozinho, porque aquele que tem a missão de transferir, de repassar, muita dificuldade ele vai passar. Principalmente solidão, né? Ou solitude, né? Mas com certeza Deus sempre está contigo, meu irmão, tá bom? Nunca esqueça disso. Tá? A palavra hoje eu vou começar pelo versículo 1, tá? Para que possamos ter um contexto do que significa este texto e a mensagem que este texto quer nos transmitir. Que Deus me abençoe, meu anjo da guarda e Miguel Arcanjo e Virgem Maria. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes mais. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Vamos entender o que significam estes versículos tão importantes, meu povo. Sem mais delongas, né? É um grande aviso, é uma advertência cruel e de meter medo para os pastores das suas ovelhas, sejam eles pastores ou padres ou sacerdotes, aqueles que têm a liderança religiosa sobre pessoas, né? Em Jeremias 23, capítulo 23, nós vamos ver sobre o papel dos líderes religiosos, né, e a responsabilidade que recai sobre eles. Este capítulo, inserido no versículo do profeta Jeremias, nos faz refletir profundamente sobre o comportamento dos pastores e profetas de Israel, destacando a importância da integridade e da fidelidade na liderança religiosa. Este capítulo 23, ele começa com uma forte advertência, né, contra os pastores que dispersam o rebanho de Deus e os levam para a perdição e não para a salvação. Jeremias denuncia aqueles que se aproveitam da sua posição para o benefício próprio, negligenciando o cuidado das suas ovelhas. Mas Jeremias também apresenta a promessa de um justo renovo, né, que será um rei sábio e justo, capaz de guiar o povo de forma adequada e restaurar a aliança com Deus.
nosso Senhor Jesus Cristo, né, minha gente? Porque só que faltava era ele falar, profeta, era só ele falar quem que era esse novo rei justo e sábio. A mensagem de Jeremias 23, ela é para os tempos atuais, tá? E muito relevante até hoje, pois nos lembra da importância de líderes íntegros e comprometidos com a verdade. Tá lá no versículo do 1 ao 4, tá? Esta advertência, ela nos traz principalmente, né, a responsabilidade que devem ser inerentes de um sacerdote em relação à sua liderança espiritual. Através de palavras cuidadosamente escolhidas, o profeta Jeremias nos leva a refletir sobre a importância da integridade, né, e da devoção daqueles que conduzem o rebanho. Então, é muito importante que aqui, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Todo aquele que vê isso aqui, aquele que é pastor, que é sacerdote, lembre-se da seriedade dessa situação e você que é a ovelha, pense naquele que é o pastor da sua congregação, o seu pastor, aquele que te guia, aquele que te orienta. Ela nos evoca, ela nos faz pensar sobre a destruição e caos, uma clara condenação daqueles que deveriam ser guias e protetores, em vez disso, levam as pessoas para ser a dispersão e antro de perdição, né? Onde caos toma conta. A palavra pasto, né, usada também, é muito significativa e nos lembra que Deus é comparado, que o povo de Deus é comparado a um rebanho. Deus é comparado ao bom pastor que cuida, que alimenta e que orienta as suas ovelhas, tá? E esta é a responsabilidade daquele líder espiritual. Nunca esqueçam disso, tá? A promessa de reunir o remanescente do capítulo 2 ou 4, tá? Que apesar desta repreensão inicial, né, nós vamos ver que Deus, ele promete reunir estas ovelhas perdidas e trazê-las de volta à segurança. Né? Isso aqui está bem claro no texto. Ele mesmo assumirá o papel de pastor, guiando e cuidando do seu povo. Esta promessa é uma demonstração do amor e da fidelidade divina. A imagem do renovo justo, onde Deus promete levantar, é particularmente significativa. Este líder justo, que virá da linhagem de Davi, Jesus Cristo, né, minha gente, será alguém que governará com retidão e justiça, restaurando a aliança entre Deus e seu povo. Essa promessa ecoa a profecia messiânica e aponta para Jesus Cristo como o cumprimento final deste papel de pastor justo. A importância da liderança espiritual, né, comprometida e responsável com Deus, ela nos alerta sobre os perigos da liderança ímpia, que pode levar o povo de Deus à desorientação e dispersão espiritual. Olha que perigo, minha gente, para você. Pense um pouco, você que é ovelha, né, e pense no seu pastor. Lá no versículo 5 a 8, nós somos levados a pensar, a refletir sobre a promessa, né, do renovo justo. O que significa renovo justo? Né? Significa que surgirá da linhagem de Davi, essa figura messiânica que é retratada como alguém que reinará com sabedoria e justiça. Essa promessa como uma luz brilhante em meio à escuridão das falsas profecias e da liderança corrupta. No versículo do 9 ao 12, como é atemporal essas mensagens, minha gente, elas servem para os dias atuais. Ele diz claramente que esses profetas, esses sacerdotes, esses pastores das ovelhas, né, aqueles falsos, aqueles que só pensam em si mesmos, né, eles serão envergonhados. Deus promete isso, né? Então, você que passa por dificuldades por conta de um mau pastoreio, você fique tranquilo que a justiça chegará. Enquanto os falsos profetas levam o povo ao erro e à desilusão, o renovo justo trará bênçãos genuínas e cumprirá as promessas divinas. Então, o seu pastor, minha gente, nunca esqueça disso. Em primeiro lugar, Jesus já veio, e o prometido já chegou e já partiu. O verdadeiro pastor já existe, tá? E ele é vivo e é Jesus Cristo. Então, é ele que você tem que seguir. E para segui-lo, você precisa ter fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa buscar na palavra, porque ela te sustentará. Muitas vezes, ninguém te entenderá. Ninguém. Nenhum parente, nem seu pastor, nem padre, nem bispo, nem ninguém. Apenas Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a sua vida pelo seu rebanho. Esse é o renovo prometido. Nunca esqueça disso. Os profetas que pregam falsos sonhos, né, do capítulo 3 em diante, esse hoje nós não vamos falar. Até o capítulo 8 é isso que nós temos, tá, minha gente?
do capítulo 23, do versículo 5 ao versículo 9, é que a escolha da palavra renovo é significativa, tá? Quando fala de Jesus Cristo. Mesmo ela nos lembra que mesmo as circunstâncias sendo muito ruins, que é os tempos que vivemos hoje em dia, ela nos lembra que Deus sempre tem um plano para restauração e renovação. E nunca esqueça de uma coisa, Deus ele nunca trabalha para uma única pessoa, mas para o seu rebanho. Nunca esqueça disso. Deus nunca se moverá apenas em favor de uma pessoa. Claro que aquela ovelha perdida sim, mas quando, neste caso aqui, tá? Deus ele nunca esquecerá daqueles que foram injustiçados, seja um, seja mil, mas alguma comunidade, um grupo de pessoas que está sendo enganado por um falso profeta, por um sacerdote, por um líder religioso que só vê os seus interesses, a ira de Deus com certeza chegará para ele. Não esqueça disso. Depois nós temos a leitura do Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 ao 24, onde diz o seguinte: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Aqui, minha gente, vemos o sim de José. Olha a situação de José. Um jovem não, porque ele não era tão jovem não, mas um homem, né, comum, como qualquer outro homem comum, que trabalhava, não tinha nenhuma qualidade especial e nada de diferente de qualquer um de nós. E aqui o evangelista, no caso Mateus, ele diz o seguinte: ele começa nos apresentando um quadro com nada de extraordinário, né? Um jovem casal judeu, comprometidos em casamento, o que para nós seria relativo a um noivado. Porém, o inusitado, o impensável, acontece na vida dos dois. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Como foi que isso aconteceu? Mateus, ao contrário de Lucas, não nos dá detalhes. O foco de Mateus está em José. Mateus desloca o protagonismo dessa história para o homem que assumirá a paternidade de Jesus Cristo. Mateus dedica 17 versículos à genealogia humana de Jesus, que foi anterior a esta mensagem. De Abraão a José, ele relata a genealogia divina de Jesus em um único versículo. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Ouvimos muitas vezes dizer que o divino se fez humano no útero de Maria. Resumimos Maria apenas ao útero, porém o divino se fez humano no corpo de Maria. Todo o episódio da concepção é resumido em uma única expressão. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo, ou seja, o puro dom de Deus. É a primeira vez que aparece no relato de Mateus a filiação divina. Jesus é como demonstra a genealogia, filho de Davi e filho de Abraão, mas é principalmente filho de Deus. Costumamos nos referir a José como pai adotivo. Pai é pai, ponto. Sempre delegamos a José um papel de menor importância no plano salvífico. Do mesmo modo que a nossa sociedade delega um papel secundário ao pai, todas as responsabilidades recaem quase exclusivamente sobre suas mães. José vem nos falar, mesmo quando no texto ele não tem fala, sobre paternidade como ser pai. Vamos pensar um pouco na questão da gravidez de Maria, pela ótica de José. Dentro de uma sociedade patriarcal, de uma cidade pequena do interior, Maria aparece grávida antes do casamento. Uma jovem solteira grávida. Temos duas questões: ou ele engravidou a jovem e desonrou a casa do pai de Maria e fica com sua moral questionada, ou assume um filho ilegítimo, fruto de uma traição de Maria para a sociedade do seu tempo. Nenhuma das opções era bem aceita.
No versículo 19, diz o seguinte: e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José sabia que se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada, seria morta. Ele já estava decidido quando o anjo do Senhor intervém. No texto não há falas de José, somente as dúvidas, os pensamentos e as ações dele. Porém, assim como apareceu o anjo a Maria, assim também foi com José. E o projeto do reino aconteceu porque José também disse sim ao anjo do Senhor. E a partir desse sim, José assume todos os riscos junto com Maria. Com José, a profecia que o Messias seria a casa de Davi se cumpre, pois toda a genealogia humana de Jesus descrita em Mateus é a genealogia de José. O anjo diz a José que Maria dará à luz um filho, e ele o chamará com o nome Jesus, que significa Deus salva. Ao nome próprio do menino, Mateus acrescenta outro nome, da natureza simbólica. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deste modo, o Deus que salva rompe as barreiras da transcendência, para mesmo sem deixar de ser o totalmente outro, fazer-se o Deus conosco. Gente como a gente, um de nós, na pequenez de uma criança. Mais importante que Deus salvar é a gente ter a certeza que com o nascimento de Jesus, Deus reafirma mais uma vez que Ele está conosco em nosso meio. Minha gente, a vinda de Jesus Cristo é, em contexto com o texto anterior, ela é o cumprimento da profecia de Jeremias, né? Aonde a promessa do Salvador chegaria. Este é o texto de hoje. Shalom, shalom. Vamos para o próximo.